a secretária municipal de educação, Carla Zin. Com ela, nosso assunto é aquilo que a gente vem falando durante toda a semana. A questão das escolas, a falta de infraestrutura, principalmente para aguentar o calor, e também a questão da rede elétrica, que não suporta ventiladores, não suporta aparelhos de ar-condicionado, salas superlotadas, crianças e professores passando mal com o calor aí de 40 graus. Professora Carla Zin, seja bem-vinda ao Conexão 99. Alguma solução de imediato para toda essa situação? Eu sei que, inclusive, essa semana, a senhora e o prefeito estiveram visitando algumas escolas, inclusive a Dina Neri, que é uma escola também que tem sérios problemas nessa infraestrutura para aguentar o calor. Boa tarde. Boa tarde, Dalcira. Boa tarde, ouvintes do Conexão. Então, esse assunto é um assunto que assola o estado inteiro, né, do calor extremo. Nós estivemos, sim, visitando as escolas, temos um cronograma de visitas para verificar em loco aquele mapeamento que nós realizamos nos meses de janeiro e fevereiro em relação à infraestrutura das escolas, sobretudo de ausência de PPCI, enfim, rede elétrica. Nós temos aí, Dalcira e ouvintes, um problema histórico, que não é de agora, é de muitos anos, em que as escolas municipais, algumas, apresentam muitos desafios em relação à rede elétrica. As escolas possuem, muitas vezes, o aparelho de ar-condicionado, mas não possui a rede trifásica que pode sustentar os equipamentos ligados ao mesmo tempo. É realmente um desafio que temos aí no contexto das escolas municipais, como também escolas estaduais, enfim. Bom, mas qual é a solução imediata para isso, secretária? Inclusive com a superlotação, digamos assim, de alunos numa mesma sala de aula, porque no caso do Alarico Ribeiro, a minha escola querida, onde eu fui alfabetizado quando era colégio, ainda lá na Cancha Velha, no Alarico Ribeiro nós temos aqui notícias de 28 alunos dentro de uma sala de aula, inclusive, com PCDs sem monitores, me parece ser quase uma tortura para as crianças e também para os professores. Sim, Dalcira, pode ocorrer, sim, de salas com 28 estudantes, dependendo do ano em que o estudante está, né, é permitido até 30. Não há hoje uma restrição em virtude de crianças, estudantes com deficiência, né, isso é considerado, inclusive, um ato discriminatório. Nós temos o parecer número 50, que foi emitido pelo Conselho Nacional de Educação, lá em novembro de 2024, que esclarece essa questão do atendimento educacional, né, que envolve os estudantes no contexto da sala de aula. Monitor, sim, existe ainda uma defasagem. Nós estamos aguardando ansiosamente pela nomeação dos 25 monitores, no qual o projeto de lei já foi aprovado para a criação desses cargos. No entanto, devido à tramitação na Secretaria Municipal de Administração, a portaria ainda não saiu. A expectativa é que, quarta-feira de cinzas, essa portaria possa ser emitida e inicia-se, então, esse processo de nomeação dos 25 monitores. Porque eu tenho aqui, por exemplo, no caso do Dinaneri, né, a informação que a gente tem aqui da comunidade escolar lá do Dinaneri, que o nono ano tem 39 alunos, sendo 4 especiais, um deles cadeirante. Né? E essa mensagem eu recebi foi na terça-feira, e disse que aquele dia que estava literalmente assando lá fora. Né? Uhum. E no 8º ano, 34 alunos também, com 4 alunos inclusos. Né? E ventilador fica só para um lado. Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma rápida adaptação em todas essas escolas, professora Carla, porque a temperatura, a tendência é cada vez subir mais, e é praticamente absurda a situação de muitas das nossas escolas. Sim, Dalcira, o que a gente não consegue fazer, né, em 60 dias é processo de licitação, de projeto, elaboração de projeto para estruturação dessa rede elétrica, né? Existe toda uma análise técnica que precisa ser feita. Nós temos 11 escolas, aproximadamente, que possuem um projeto já, digamos assim, de PPCI, que acaba por resolver essas questões, inclusive, de rede elétrica, e esses projetos, né, estão há anos sem uma execução. E a nossa prioridade é, de fato, atender a essa demanda
dentro das possibilidades da administração pública que, infelizmente, né, acabam sendo demoradas, porque é necessário a elaboração do projeto, a contratação por meio de licitação de uma empresa que venha a executar esse projeto que foi feito, enfim, há toda uma tramitação que acaba demorando. No entanto, alguns casos, Dalcira e ouvintes, com o recurso que foi enviado por meio do PDDE emergencial devido às fortes chuvas e enchentes, as escolas receberam diretamente um recurso que vai de 15 mil a 38 mil reais, e muitas delas, onde são pequenos reparos que podem ser feitos, já estão executando. Porque quando o recurso público ele é encaminhado diretamente para a escola, via programa Dinheiro Direto na Escola, que é um programa federal do FNDE, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a escola consegue fazer de forma mais rápida esses ajustes que são necessários. Então, a gente tem relatos, né, a gente tem um mapeamento da situação de cada escola e temos também situação de gestores que já realizaram um plano de aplicação para resolver de forma emergencial alguns dos problemas em virtude da rede elétrica. Claro que tem escolas que são maiores, onde a rede elétrica ela é muito mais antiga, vai exigir a execução de um projeto maior, e aí isso pode demandar sim mais tempo devido aos trâmites ali da administração pública de processo licitatório, enfim, né? Secretária, a burocracia, ela é terrível, a gente sabe. A senhora já foi gestora, já esteve dentro da SMED, né? E sabe que isso não é um problema de hoje, né? Não é um problema de agora, desse ano letivo de 2025. Né? E me parece que esse ano ainda não temos ainda denúncia de falta de professores nas escolas, que sempre é um tormento a cada início do ano letivo, tanto nas municipais quanto nas estaduais. Transporte escolar também costuma ser um problema, né? E as escolas estão no estado que estão, né? Principalmente com a tal de enturmação, o que agrava ainda o problema, como no caso do Sagrado Coração. Algumas enturmações ainda ocorrem pelo número de estudantes, mas isso foi reduzido consideravelmente agora para esse início do ano letivo, né? Então, o que a gente pode fazer de forma emergencial em virtude do calor, né, Dalcira? Nós conversamos com a gestão das escolas, porque cada escola tem um contexto específico, uma realidade específica em relação à infraestrutura, aos equipamentos para amenizar esse calor, né? E cada escola está organizando os processos de aulas de acordo com a sua realidade, né? Nós temos um caso, por exemplo, de uma escola do campo, que a diretora me relatava, olha, Carla, nós temos aqui ar-condicionado, só que o calor, o sol, né, à tarde, geralmente o problema é maior à tarde, ele pega toda a sala de aula e o ar-condicionado não dá conta, né? Então, existe o equipamento ali, não há o problema da rede, mas o calor extremo que nós estamos enfrentando está bem complicado da gente manter aí a aprendizagem das crianças, porque ninguém aprende com calor, com uma situação, né, desconfortável dentro de uma sala de aula. Então, esse diálogo nós estamos mantendo, cada escola está analisando a sua realidade, dialogando com as famílias. Uma das alternativas foi, né, a redução do turno, né, do horário, para tentar amenizar um pouco. Estivemos em escolas e vimos os estudantes no turno da manhã, fora da sala de aula, estando embaixo de uma sombra maravilhosa, de uma árvore, realizando as atividades, né? Então, cada escola está procurando alternativas para resolver essa questão, e a gente espera aí que tão logo, agora com essa chuvinha que cai, que refresque um pouco, né, Dalcira? Mas eu sinto muito acabar com a sua esperança, secretária. Não tem. A semana que vem teremos de novo um calorão batendo nos 39 graus. Né? Nós temos aí isso no termômetro. A sensação térmica, a gente sabe que vai lá para minha casa, normalmente, perto do meio-dia, não dá para encostar nas paredes, né? Imagina dentro de uma sala de aula com 20, 30 estudantes lá dentro, principalmente as crianças. Agora, vai ter que haver uma adaptação, voltarmos a um calendário antigo, onde as aulas começariam em março, o ano letivo? Olha, é possível, né, Dalcira? Nós vamos ter que pensar, porque esses eventos climáticos, a cada vez mais,
estão demonstrando aí uma série de efeitos, né, que vão acarretar, vão trazer impactos na educação, né. Nós começamos o início do ano letivo no dia 17 de fevereiro, pensando também em ter uma margem de segurança, porque agora nós estamos sofrendo com calor. Mas e o inverno, como será, devido a todo esse aquecimento global, todas essas condições climáticas, como será o nosso inverno? Ano passado nós tivemos fortes chuvas, enchente. Então, o que a gente está pensando e já executando como alternativa, principalmente as escolas do campo, que sofrem mais, né, com a questão das estradas, enfim, sábados letivos vão ser antecipados, né, vai se antecipar dias letivos com sábados, claro que agora com este calor fica mais complicado de se antecipar, mas a gente também está dialogando nessa questão de não pensar somente no calor agora, né, a gente tem que pensar também que vamos ter aí um inverno, que podemos ter fortes chuvas novamente, e a gente tem que ter um planejamento já que vise garantir também os dias letivos que são de direito dos estudantes, a carga horária, e esse planejamento nós estamos fazendo ouvindo cada comunidade escolar, cada escola, porque eles que estão lá na ponta, né, no contexto, entendem, conhecem bem a realidade, e a gente precisa manter esse diálogo para que juntos possamos criar alternativas já pensando no que poderá vir. Então a gente pensa numa margem de segurança, porque em dezembro, né, Dalcira, se a gente começar em março, daqui a pouco a gente vai terminar lá, mas no final do mês de dezembro também é calor. Mas sempre foi assim, ali, secretária. E dezembro, me parece que não tivemos, não lembro de um dezembro tão terrível quanto esse fevereiro. Sempre foi assim, e agora nos últimos anos nós já enfrentamos pandemia, nós já enfrentamos fortes chuvas, enchentes, este calor como está agora insuportável, né? É uma outra condição da situação climática que o mundo vem vivenciando, e aí os efeitos acabam trazendo aí grandes preocupações, e a gente tem que também pensar em alternativas, com certeza, de minimizar esses impactos na educação. Com relação, eu sempre digo, eu como uma professora sem classe, eu me solidarizo com aqueles pais que têm que sair de casa a 12h30 com uma criança de 6, 7, 8 anos para levar para a escola, no sol, caminhando 3, 4, 5 quadras até a escola. Essa criança tem que ficar lá dentro, naquele forno, literalmente, né? Então, as condições climáticas são essas, só tende a piorar, e os meteorologistas estão dizendo isso. Sim, né? Com relação, não sei se temos... já temos essa notícia, né, de que vai Sim, nós não temos, essa questão climática do aumento das temperaturas, ela é irreversível, segundo todos os cientistas consultados e dos artigos todos publicados. Então não é uma situação nova. Claro, nosso governador está lá nos países gelados, fugiu do calor, está de boa lá. A secretária estadual de educação, ela é de Goiás, onde lá faz uma média de 40 e poucos graus, passa 180 dias sem chover. Então ela deve estar acostumada. Agora, numa sala com ar-condicionado, é muito fácil comandar tudo isso, né? Bom, Dalcira, o que eu posso dizer, né? Nós precisamos resolver os problemas, né? Então nós já temos aí um planejamento, nós dialogamos com a equipe também que realiza esse trabalho de planejamento e execução de projetos, né, e o prefeito destinou 1 milhão para a educação, e a nossa prioridade é de resolver esses problemas mais urgentes em relação à rede elétrica e a própria questão do plano de prevenção e proteção contra o incêndio, né, Dalcira, porque isso é questão de preservar, né, a vida, é a questão de segurança de todos os profissionais, todas as crianças que estão no ambiente escolar. Já digo de antemão que este valor não será suficiente para a gente atender a demanda de todas as escolas, das 36 escolas municipais, em relação às carências que elas possuem em termos de infraestrutura, mas aquilo que tiver ao nosso alcance já de imediato nós vamos fazer, né? Vamos pelo menos iniciar neste ano com algumas escolas, com o recurso que nos foi disponibilizado, e a expectativa é que consigamos resolver essa situação, porque não é possível há anos a gente estar enfrentando aí esse problema de rede elétrica nas escolas municipais.
Com relação aos monitores, me perguntam, ouvintes aqui, secretária, Aham. como a SMED vai fazer caso esses monitores forem nomeados para as escolas e não assumirem, tendo em vista que não ganham insalubridade, os monitores da MFs? Tá, o que que acontece, Dalcírio e ouvintes? Nós temos um cargo criado de monitor, né, para atuar nas escolas de educação infantil. Quando a etapa de educação infantil de 0 a 5 anos, ela passou para a educação, porque antes de 1996, ela fazia parte da assistência social, onde era um cuidado apenas das crianças, enquanto os pais iam trabalhar. Quando esse cuidado passou a ser um cuidado e educação, e foi para a área da educação, se criaram as escolas municipais de educação infantil e o cargo de monitor para atuar nas escolas de educação infantil. Então, quando a gente tem um aumento na questão de crianças com deficiência, estudantes com deficiência, há necessidade de ter um profissional de apoio para os casos de crianças e estudantes que necessitam do apoio na higiene, na locomoção, na alimentação, também nas escolas municipais de ensino fundamental. E aí a gente tem uma questão mais jurídica nesse quesito, né, que o profissional que hoje está nas EMFs, ele não recebe insalubridade porque ele é de um cargo criado para a educação infantil e não está na educação infantil. Mas isso é um ponto que já foi, né, levado para a discussão, para a gente verificar o que é possível fazer em termos jurídicos, né, e também o que acontece. Nós temos no âmbito do município de Cachoeira do Sul as leis muito antigas, que não foram atualizadas de acordo, né, com a demanda atual, com os processos educacionais a partir da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Então, esses processos todos estão sendo revisados para que a gente possa garantir, além do monitor que atua na escola de educação infantil, com esse cuidado também no apoio à alimentação, higiene, locomoção das crianças, no apoio dentro da sala de aula, que a gente possa ter o profissional de apoio, que é a terminologia, né, que a Lei Brasileira de Inclusão estabelece, para os estudantes com deficiência. Né? Então... Sim, mas é que o que pergunto aqui, secretária, é que tem uns que não têm, monitores não têm insalubridade, que é uma reivindicação, inclusive, da Associação dos Monitores, né? Se isso vai ser resolvido e também se a lista de espera, já que a creche Girassol fechou. Bom, a Escola Municipal de Educação Infantil Girassol, que foi criada, não me falha a memória, em 2023, ela acabou fechando no primeiro semestre ainda de 2024. A gente tem uma lista de espera na faixa etária de 0 a 3 anos, sim. Ela está publicizada, ela está no site da prefeitura, porque o nosso objetivo, além de cumprir a legislação vigente que prevê essa publicidade, né, que é um princípio da administração pública, nós também queremos essa transparência, que as famílias possam acompanhar essa lista de espera. Então, lá no site da prefeitura, existe uma aba, né, que tem ali a terminologia lista de espera na educação infantil. Ao clicar ali, a família pode localizar em cada escola a lista de espera de crianças. Na área, aproximadamente, se não me falha a memória aqui, na área central, em torno, digamos assim, do bairro Santo Antônio, onde está localizada a escola Padre Renato Tonon, nós temos uma lista de espera, né? Temos uma lista de espera também no bairro Quinta, e há, sim, localidades específicas que têm uma demanda maior, né? O que nós estamos agora, neste momento, é em busca de um prédio com condições apropriadas de ser adaptada a uma escola de educação infantil para atender essa demanda nas localidades onde há maior lista de espera. Então, nós estamos visitando alguns espaços, então logo teremos novidade, no qual iremos, então, ter uma escola de educação infantil para amenizar a questão dessa lista de espera. Porque a gente só vai conseguir, Dalcírio e ouvintes, resolver esse problema, zerar a lista de espera,
se nós tivermos mais escolas. Hoje, a infraestrutura das escolas municipais, elas não nos possibilitam mais uma grande ampliação para aumento de vaga. Então, a solução a mais rápida é de alugar um prédio que atenda os parâmetros de qualidade para a educação infantil, porque não é simplesmente a prefeitura alugar uma casa, como, por exemplo, foi feito lá e criada a EMEI Girassol. Alugar uma casa onde o espaço das salas, porque uma casa tem os cômodos para atender uma família, né? Então, o espaço físico de uma sala, por exemplo, muitas vezes não vai comportar muitas crianças e não vai resolver o problema. Porque existe toda uma metragem que precisa ser feita e o número de crianças em cada sala de aula, ele é definido pela metragem do espaço físico. Então, na educação infantil, nós não podemos ter um depósito de crianças. Nós trabalhamos com crianças em desenvolvimento que precisam ter bem desenvolvido um trabalho educacional. Por isso a gente tem professores, por isso que a gente tem monitores que vão fazer um trabalho educacional de desenvolvimento integral a essas crianças. Então esse cuidado, ele é extremamente importante e necessário, e a solução mais rápida que a gente pode ter para amenizar essa lista de espera é um aluguel. Mas nós também estamos, né, no planejamento de uma construção de nova escola. Então, estamos... Pode falar, eu falo demais, né, Dalcira? Vai me interrompendo. Secretária, muito obrigada pela sua participação. Vamos aguardar, então, essa boa notícia, assim que tiver um novo prédio, né, para a gente poder noticiar aqui e acalmar o coração dos pais aí que estão no aguardo de vagas. Perfeito, Dalcira. Obrigada pelo convite de estar aí com vocês e ficamos à disposição. Um abraço. Um abraço.